Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Situação. Vamos continuar com esta série, com esta rubrica no canal. Antes de mais, queria-vos agradecer a todos que viram, gostaram e partilharam o vídeo nas vossas redes ou com os amigos amantes da NBA. Hoje trago aqui o Leonardo, que é um grande fã do Standard. Leonardo, como é que estás? Está tudo bem, Martim? Obrigado pelo convite para participar aqui neste teu episódio. Obrigado eu pela tua disponibilidade. Olha, antes de começar aqui, pronto, a perguntar-te o que as pessoas realmente querem saber, e antes de mais queria agradecer ao Hyperzen que pediu que o próximo episódio fosse sobre o Standard. Como é que tu começaste a ser fã da NBA? Porquê é que começaste a ser fã do Standard? Porquê é que eu comecei a ser fã da NBA? É uma pergunta muito interessante, porque já me tinham feito essa pergunta antes, e eu não te sei explicar o porquê de ter começado a ser fã da NBA em si. Acho que é daquelas coisas em que tu vês um, vês dois, vês três e de repente estás por ti e já não consegues não ver. Em relação ao Standard é semelhante. Eu comecei a ver NBA em 2014, mais ou menos, 2015. Mas era aquele ver, percebes, de vez em quando. Ia vendo quando estava a dar na televisão, ver mais a sério, acompanhar mais a sério, foi só bem nos últimos 2-3 anos. E o Standard, eu na altura lembro-me que quando os comecei a ver foi na altura em que os Standards estavam a realmente mostrar e estavam a chegar àquele nível que nós vimos na altura quando o Durant vence o MVP e os jogadores estavam a jogar de uma forma interessante. E eu lembro-me de jogar, acho que era o 2K, e jogar com o Durant e apaixonei por aquele jogador porque eu não jogava nada 2K e era aquela máquina, percebes, em que era fácil, pronto, era fácil jogar com o Durant, e acho que foi a partir daí comecei a interessar mais pelo Standard, e foi daquelas coisas muito naturais em que a partir desse momento as pessoas perguntavam-me de que equipa é que tu és e eu dizia que era do OKC, e ficou assim, foi uma forma muito natural, diria, foi muito sem eu me aperceber, e de repente aí por mim e pronto, era adepto de Standard. Eu acho engraçado a contar essa história, somente a parte da equipa, porque eu defini, entre aspas, a minha equipa favorita por causa do 2K. Eu, pronto, na altura era só que, pronto, tu foste para uma equipa que estava no auge, eu fui para uma equipa que estava muito má na altura, que eram os Sixers. Mas sim, pá. Eu entrei na bandwagon, tinha que ser. Foi aquela que estava no alto, entrei na bandwagon e pronto, e não acho que não há vergonha nenhuma também em admitir. Claro que não. E tu é que foste esperto, não andaste a sofrer durante os últimos anos, portanto. Exato. Mas pronto, eu por falar em andar a sofrer, o Standard atualmente já não são o que eram quando tu começaste a ver NBA em 2014, 2015, estão mais próximos dos Sixers do que estão do Standard. Mas vocês têm um ponto positivo e, na minha opinião, acho que é uma futura estrela em Shai Gilgeous-Alexander, que é um jogador com imenso potencial, que o ano passado teve a oportunidade de ser mentored por um dos melhores bases de sempre, que é Chris Paul, e esta época, com apenas 21 jogos, está a ter médias de 23 pontos, 7 assistências, com médias de 50% de field goal e 38% de triplo. Contudo, apesar destas médias, que são sem dúvida espetaculares, dignas de All-Star, a verdadeira questão que se levanta para estes jogadores novos que estão a liderar, que têm boas épocas em equipas fracas, é, ao fim e ao cabo, Gilgeous-Alexander é a nova verdadeira primeira opção do Standard para o futuro, e se é o jogador que a equipa deve construir à volta. É uma boa pergunta. Em primeiro é referir aquilo que tu disseste, que a partir do momento em que trocámos o Westbrook, eu percebi que ia enfrentar agora uns tempos difíceis enquanto adepto do Standard. Ainda tive aquela época passada que no fundo deu algum conforto e ainda me permitiu sonhar um bocadinho, mas acho que esta época está claramente a ser aquilo que nós esperávamos. Em relação ao Shai, era um jogador que, quando veio para os OKC, eu vi com bons olhos, porque tinha gostado já daquilo que ele tinha mostrado nos Clippers, o pouco que ele tinha mostrado nos Clippers, e acho que o Chris Paul é o professor perfeito para qualquer base, ainda para mais para um base com tanto potencial como é o Shai. Desde logo pela capacidade física que ele tem, que é muito interessante para um base, e depois porque o Chris Paul é um veterano que já sabe exatamente como jogar, já sabe o que é preciso fazer para vencer, e acho que o ano passado ajudou o Shai a crescer e muito. Em relação a eu acho
que é o futuro do Standard, e acho que neste momento devem construir em torno dele. Não sei se é aquela primeira opção no sentido, se calhar, mais comum da palavra, percebes? Em que não acho que ele vá ser um grande marcador de pontos. Acho que por aí não me parece, e eu acho que quando falamos de uma grande estrela, olhamos sempre para o principal marcador de pontos, aquele jogador que coloca a equipa às costas e que carrega. Não acho necessariamente que o Shea seja esse tipo de jogador, mas acho que é um jogador muito interessante e que neste momento a equipa tem que construir em torno dele, porque é o maior talento que nós temos e é o jogador com o maior futuro. Por essa razão acho que sim. Não acredito necessariamente que seja a primeira opção, entendes o que eu quero dizer? Sim. Acho que no futuro pode ser uma excelente segunda opção se encontrarmos uma grande primeira opção, percebes? Mas neste momento acho que é a primeira opção e tem que ser a primeira opção, tendo em conta o contexto atual do Standard. Não, sem dúvida. E Shai Gilgeous-Alexander, se não me engano, tem, falaste das capacidades físicas, acho que ele tem 1,98m, 6'6". Acho que sim. E efetivamente, apesar de nós cada vez mais estarmos a dirigir-nos para um positionless basket, que as posições já não interessam tanto, apesar de tudo, 6'6" não é uma altura muito alta para um base. Ele agora está a jogar shooting guard, não é? Acho que sim, acho que tem jogado mais a shooting guard, sim. Mas qualquer jogador, e Shai tem que estar agradecido, poder ter a oportunidade de ser mentor por um all-time great, que é Chris Paul, um jogador que conhece todas as regras do jogo, que é capaz de... E nós vimos isso nas playoffs, que ele era capaz de conseguir faltas, atrasos no jogo, com várias técnicas, e acho que é o primeiro jogador desde Kobe a ter esse tipo de mentalidade. Mas falaste aí um bocado... É saber, só uma coisa, Martim, é saber jogar o jogo dentro do jogo, percebes? Acho que é muito isso, é dar aquela ratice, digamos assim, aquele saber como sacar aquela falta, como pautar o jogo, e sabemos que em jogadores que têm a bola muito na mão, isso é essencial. E Chris Paul, efetivamente, é esquisito pensar, porque a geração de Chris Paul, LeBron já é uma geração que se está a reformar, é um pensamento esquisito, é uma geração que já está na liga há imenso tempo e sabem o que têm de fazer. Mas tu pronto, na tua resposta explicaste que pronto, o Standard agora vão passar por uns tempos complicados e vocês já estão assim nessa fase de reconstrução. E, efetivamente, nós olhamos para a equipa de Thunder e é uma equipa muito jovem. Vocês este draft foram buscar Theo Maledon, que é o base francês que está, que ao fim e ao cabo é sempre está-se a tentar adaptar ao estilo de jogo americano. Pokusevski, outro jogador europeu, está a parecer um jogador muito cru. Eu acho que até agora o que eu tenho visto do jogo do Standard, que, como podes imaginar, não é uma equipa que eu tenha muito interesse em ver os jogos, mas tenho curiosidade a ver. Um jogador que eu acho que tem potencial, não vou dizer para ser uma opção de scoring, mas para complementar Shai, na parte defensiva, é Lu Dort, que teve uma excelente série de playoffs no ano passado contra os Rockets, uma série que eu por acaso acreditava que o Standard ia conseguir vencer. Sim. E esta época está a parecer que é um jogador que lá está com potencial de ser um All-NBA, um All-Defensive Team Member, vamos dizer o próximo Andre Robertson da vossa equipa. E pronto, estes três jogadores, que papel é que achas que estes jogadores vão ter para o futuro da organização? Olha, tocaste aí num nome que agora me partiu o coração, que foi o Andre Robertson, porque acho que era daqueles jogadores que aliás a Clara teve a oportunidade de meter eu é que tive a oportunidade de estar no podcast da Clara, e na altura falámos um bocadinho sobre isso, e eu disse que achava que o Andre Robertson era daqueles jogadores que o Standard tinham que, ao máximo, na minha opinião, tentar segurar, por ser um veterano e por ser um jogador que já estava há tanto tempo na equipa, e é sempre importante para esses jogadores jovens, ainda para mais quando vamos enfrentar agora este período de rebuild. Acho que é importante ter esses jogadores que conhecem os cantos à casa, percebes? E que no fundo são esses veteranos. Eu acho que o Robertson foi uma grande perda, apesar das lesões nos últimos anos. Em relação a esses três nomes que tu referiste, eu acho que o Maledon, e isto aplica-se a ele, mas aplica-se, na minha opinião, a grande parte dos rookies e dos jogadores jovens que vêm da Europa, é preciso dar tempo ao tempo. E os jogadores, acho que muitas vezes é exigido logo que compreendam como é que é jogar numa liga com intensidade e tão diferente como é
é a NBA, e basta olhar para o basquetebol europeu e para o basquetebol americano e nós vemos claramente essas diferenças. E portanto, ele se calhar está a ter uma época em que está a ter mais alguma dificuldade em adaptar-se. Isso é sempre relativo, não é? Porque tem a ver com as expectativas que temos para cada jogador. Mas eu acho que é preciso dar tempo ao tempo, especialmente no Meladon. Acho que no Meladon e no próprio Pokusevski, eu disse e tenho dito sempre, já na altura do draft, quando foi escolhido, eu tenho medo do Pokusevski. E acho que qualquer jogador, qualquer adepto do Standard e qualquer adepto de basquetebol deve ter medo do Pokusevski, porque nós estamos a falar de um jogador muito alto, mas tão leve. É assustador. Eu tenho mesmo medo dele, porque ele é aquele jogador que, do ponto de vista técnico, tem... É aquele unicórnio, percebes? É aquele... está-me a faltar agora o nome. É o Porzingis deste draft. É o Porzingis, exato, é o Porzingis. É um Porzingis, só que um Porzingis com menos 20 quilos, se calhar. E nós estamos a ver os problemas que o Porzingis está a ter em termos de joelhos, em termos dessas lesões. Quando falamos destes jogadores assim tão altos, eu fico sempre com medo. E o Pokusevski deixa-me com medo exatamente por isso, porque acho que é um jogador que tem uns recursos técnicos muito interessantes mesmo, mas será que o físico lhe vai permitir pôr esses recursos técnicos em jogo, entendes? Mete-me um bocadinho medo disso, olhar para o futuro, mas mais uma vez, é preciso dar algum tempo. Nós vemos a forma como o Giannis chegou aos Estados Unidos e o bicho que ele é agora no bom sentido, não é? Também Giannis há por isso é que ele é assim tão espetacular e tem sido o fenómeno que é, mas é preciso também dar tempo. Em relação ao Lu Dort, surpreendeu-me, tal como tu disseste. Eu acho que depois daquela série com os Rockets, acho que foi, no fundo, mostrou que estava aqui, percebes? Mostrou-se um pouco, e este ano está a confirmar os bons indícios que deixou mais no plano defensivo, apesar de ele no plano ofensivo também não ser assim, consegue os seus pontos, e não é um jogador que tenhamos que ter medo de que ele tenha a bola, e porque consegue, no fundo, depois também marcar os seus pontos, é sempre importante. Mas eu acho que defensivamente realmente tem sido um jogador muito interessante, e acho que não sei se será essa segunda peça neste momento para o Shai, mas acho que vai ser uma peça importante e que o Standard tem que tentar aguentar ao máximo, para ver, porque no futuro este nunca sabe o que é que este jogador, a forma como se podem desenvolver, o que é que eles podem vir a dar no futuro, mesmo em termos de trocas e de potencial. Acho que é um desses jogadores que o Standard tem que agora deixar jogar, mostrar-se ao máximo, cometer os erros que tem que cometer, e ver no futuro o que é que pode vir dali, tal como tu disseste. Se vier um Andre Robertson, acho que ficam muito bem servidos. E é verdade isso, e essa parte que tu disseste, que é que dá lançamentos aos jogadores jovens, é a vantagem de qualquer jogador, eventualmente, que seja selecionado ou que seja escolhido ou que seja contratado para o Standard, que é uma equipa que não está à espera de ganhar durante um bom tempo. E nós vimos isso com as trocas que eles têm feito, já vamos chegar lá à frente. Mas eu concordo com isso. Eu acho que tanto Pokusevski, eu acho que já acabou um bocado o fenómeno que era Porzingis, porque se isto fosse há 2-3 anos, eu acredito que Pokusevski teria sido uma top 5 pick, pelo talento que tem mostrado, pelas capacidades. Lá está um 7-foot com muita capacidade técnica, e nós vimos isso, acho eu, quando escolheram o Thon Maker. Sim. Há uns anos. O Thon Maker. Esse era outro que eu tinha. Eu tinha umas expectativas tão elevadas para o Thon Maker. Isso é completamente furado. É que era o Giannis e o Thon Maker, portanto, quando nós olhamos para isso, nós pensamos assim: imagina se o Thon Maker se tivesse tornado metade daquilo que é o Giannis. Tu ficavas naquela. O potencial, em teoria, estava lá, não é? Sim. E tu pensas assim: bem, se eles se evoluírem da mesma forma, esquece, os Bucks vão ter aqui dois monstros autênticos no futuro. E tu depois vais a ver, não sei se calhar o Giannis roubou um bocadinho do desenvolvimento ao Thon Maker, e não sei, mas esse foi daqueles também que uma pessoa deixa. Mas estavas a falar há pouco, o Bol também acho que é semelhante. Não sei se concordas comigo, mas também é aquela coisa, um jogador muito alto que tem uns recursos técnicos incríveis. Eu acho que são esta nova geração, não sei se concordas comigo, destes jogadores do positionless basketball. Exatamente, concordo. Têm 2,20 m, mas conseguem meter a bola no chão, conseguem driblar. Jogam como o base, ao fim e ao cabo. Exato, só que depois vais ver que são tão altos que o potencial das lesões está lá, e nós vimos a forma como o Bol... Exato,
o Bol lesionou-se no pé, não foi? E mesmo assim isso acaba por atrasar ou retardar um bocadinho o seu desenvolvimento e numa liga como esta eu acho que os jogadores precisam de encher muito. Não, estou a falar a sério, então na posição deles, percebes, nós estamos a falar cada vez mais de positionless basketball, mas os Anthony Davis da vida continuam aqui. Sim, os Rudy Gobert continuam aqui, os Gobert, os Giannis continuam aqui, os Zions continuam aqui. São jogadores, qualquer jogador neste momento na NBA é um poço de força e na posição em que eles jogam, percebes, eles não vão estar a enfrentar os bases, vão estar a enfrentar esses jogadores para o choque. E o Pokusevski deixa-me esse medo, percebes? De levar uma pancada e pronto, e se partir todo ali no meio, percebes? Cair às peças, porque realmente eu quando vi, não conhecia muito o Pokusevski, só comecei a conhecer mais quando começou a aproximar o draft, mas quando eu ia ver fotos dele, fiquei assim um bocado assustado. Exato, fiquei mesmo assustado. Fazia lembrar aquele, não sei se te lembras daquele jogador de Itália que era o Elton. Não sei se te lembras. Aquele Sim, mas ele ainda não. Eu acho que estás a falar. Como é que se chama? Ele não estava nos Estados Unidos. Eu não sei, porque eu sei que isto foi há bem tempo, em 2017, 2018, mas eu lembro-me que era um vídeo. Eu acho que sei. Ele sofria gigantismo. Sim, já sei quem é que é. Que ele mesmo a andar era muito estranho, não era? Porque ele tinha tipo. Ele tinha andar e a correr era anos. muito estranho. Sim, eu acho que ele está nos Estados Unidos ainda, na Spire Academy ou uma coisa assim, e ele tinha uma dieta assustadora, 5.000 calorias ou uma coisa assim. Sim. Eu lembro-me desse. É muito estranho. É parecido porque eles são muito altos, muito fininhos. E leva uma pancada. Um esforço brutal. E leva uma pancada, como tu disseste, dos Zions do mundo e pronto, é o chamado a Deus da carreira. Porque... Exato. Não, e é claro que nós podemos estar aqui e contam-se pelos dedos de uma mão os jogadores da NBA que levam uma pancada do Zion e que não ficam assim, né? São muito poucos, mas nessa posição seja de power forward ou de poste, tu precisas ter essa capacidade física de aguentar o choque, e acho que o Pokusevski pode eventualmente, mas e acho que os Thunder o escolheram com essa mentalidade de ser, exato, que é médio e longo prazo. Não vale a pena pensarmos aqui que o Pokusevski vai ser um jogador que daqui a 2 ou 3 anos, na minha opinião, já vai ser um destaque da equipa, percebes? Sim. Eu acho que é um jogador que vai precisar do seu tempo a amadurecer fisicamente, e só quando essa capacidade física estiver on point, percebes, é que depois podemos ver um Pokusevski semelhante àquilo que se viu a espaços na Europa. Aqui antes de avançar para a próxima pergunta, estavas a falar do Thon Maker, eu lembro-me de uma coisa muito engraçada. Não sei se tu, quando começaste a ver NBA, se vias os vídeos do Mike Korzemba. Via. Ou não? Tu lembras, sabes o vídeo que eu estou a falar ou não? Ou não? Ele disse que o Thon Maker ia ser MVP ou uma coisa assim. Exato, sim. Porque o Thon Maker tinha dito supostamente que queria ganhar o MVP, e acho que havia uma data de treinadores dele que tinham dito que ele tinha potencial para isso, percebes? Eu lembro-me muito bem desse vídeo. Todo o potencial tinha, o problema é o resto. Mas o Korzemba também disse o que é que ele foi. Foi que o Lonzo era um Steph Curry com uma vertical de cor. Essa também. E ele desde então que andava com essa. Para sempre. Todos os vídeos vai sempre lá alguém comentar. Mas pronto, aqui avançando para a questão já do futuro do Thunder, que é o tópico. Não é novidade que o Thunder tiveram uma off-season assim mais ocupada a despachar jogadores mais velhos por picks em drafts futuros. Se não me engano, vocês têm como é que era? 8 first round picks nos próximos 4 anos, se não me engano. Eu nem sei. Eu estive a fazer um levantamento estive a fazer um levantamento há uns tempos. Eu acho que os Thunder tinham nos próximos 6 anos, por aí, 6 ou 7 anos, 20 e tal picks. Era isso. First round e second round, 20 e tal picks, acho eu. Uma coisa maluca. Que é uma coisa, meu Deus. Maluca. Na tua opinião, achas que os Thunder deviam confiar no processo como os Sixers e investir no draft? Ou então abdicar de uma dessas dezenas de first e second round picks e tentar ir buscar assim um parceiro mais ou menos da idade de Shai Gilgeous-Alexander
Pronto, para o acompanhar e para o complementar, e não nos podemos esquecer que o Standard, na minha opinião, tem a melhor sequência 3 anos no draft, que foi em 2007 com Durant, 2008 com Westbrook e 2009 com Harden. O que é que tu achas? Eu tenho uma confiança brutal em Sam Presti. Eu acho que aquele homem é capaz de fazer loucuras mesmo. Mas acho que tem que ser um misto, percebes? Porque o Trust the Process funcionou até certo ponto, mas depois começámos a ver que eles foram buscar outros jogadores, porque o Trust the Process só no draft é muito complicado. Nem todos os jogadores são Ben Simmons e Joel Embiid. E aliás, nós olhamos para aquela equipa e vemos que o Jahlil Okafor, por exemplo, era um jogador que acabou por, esperava-se muito, acabou por sair. E portanto eu acho, exato, Nerlens Noel foi outro, e portanto eu acho que tem que ser uma junção dos dois. Tem que ser pegar nestas escolhas que temos, trocar algumas por outros jogadores que complementem a equipa que temos, percebes? Neste caso o Shai. E no fundo depois também tentar apostar e identificar talento no draft. Tem que ser uma mistura. Sequências como essa que tu disseste, há pouquíssimas. Sim. De teres um Durant, um Westbrook e um Harden logo assim em 3 drafts consecutivos, e acho que não pode ser esse o foco, entendes? E não acho que seja. O Sam Presti já mostrou ser muito equilibrado nas suas ações e nas suas escolhas, e portanto o objetivo não pode ser escolher um Durant, um Westbrook e um Harden, porque só há um Durant, só há um Westbrook e só há um Harden. Exato, e portanto não acho que seja isso, porque as probabilidades disso acontecer, vamos ser honestos, são ridiculamente poucas. Não vale a pena. E portanto eu acho que tem que ser uma mistura dos dois, uma mistura de encontrar esse talento jovem na NCAA, ou seja, lá fora, e depois também trocar caso surjam então esses bons negócios. Nós sabemos que Oklahoma é um mercado muito pequeno, e portanto se conseguirmos esses jogadores de qualidade, vai ter que ser quase forçosamente através de trocas, e portanto é tentar ter o máximo de picks possível, neste caso tentar mantê-las para poder trocar-se depois por outros jogadores. E acho que há aqui jogadores na equipa que podem fazer ainda boas épocas e ter mais valor de troca no futuro. Portanto, acho que no fundo tem que ser muito isso, trocar quando surgir boas oportunidades, e apostar no draft agora nos próximos anos, porque realmente temos escolhas que nos permitem tomar alguns riscos, seja o Pokusevski, seja outros jogadores agora nos próximos anos. Aqui, pronto, isto aqui é uma pergunta um bocado assim, e não é uma pergunta que tenha uma resposta imediata, acho eu, mas assim, olhando para o panorama geral da liga, que jogador é que gostarias de ver em OKC e que se encaixaria bem com Shai? Se é uma pergunta, lá está muito... Agora, não sei, agora assim de cabeça, um jogador irrealista ou realista? Pode ser os dois, dispara os dois. É assim, de cabeça não sei. De cabeça agora não... Irrealista, olha, pode voltar, apesar de eu ainda estar aqui com esta atravessada, não é? Mas pode voltar o Cupcake. Porque acho que era interessante o Cupcake voltar, mas acho que não, acho que se o Kevin Durant voltasse, não é, ia precisar de pedir muitas desculpas, mas isso é totalmente impossível. Sabemos que isso nunca vai acontecer. Não sabemos, olha para o LeBron em 2015, ninguém estava à espera que ele voltasse. Mas espero que ele não volte, porque eu agora fiquei com essa atravessada. Eu fiquei com essa atravessada, não consigo, pá. Bato palmas, muitos parabéns aos adeptos dos Cavs. Mas eu não consigo. Essa foi muito má. Muito mal mesmo. Foi, não se faz a ninguém. E portanto, mostrou, pronto, eu continuo a achar o Durant um jogador incrível, mas foi muito mal para a equipa que te vence. Não se faz a ninguém. E pronto. E depois também a forma toda como ele se tem comportado desde então, não gostei. Pronto. Mas acho que o Cupcake, se viesse, era interessante, mas não vai acontecer. E se fosse um jogador mais real, é complicado. Podes, força. Não, eu estava a pensar assim, mas
Mas isto era se nós assumíssemos que Shai Gilgeous-Alexander tornava-se uma scoring option, a verdadeira primeira scoring option. Se vocês conseguissem... É esse o problema. Eu acho que a minha opinião para o Standard é que vocês precisam arranjar um bom base e um bom poste. Porque vocês ali power forward, small forward, já vão tendo ali umas peças interessantes de rotação. Eu acho que vocês conseguissem meter as mãos num... Mas é muito prematuro e é um pouco irrealista neste momento. Ou num Tyrese Haliburton. Acho que seria interessante. Mas isso é uma perspectiva mais irrealista. Apesar de eu não... E já disse isto várias vezes, não gostei muito do encaixe nem da escolha da Haliburton para os Kings, apesar de ele estar a ter uma boa época, que eu já sabia que ele ia ter. Vou mandar aqui 3 jogadores dos Kings. Haliburton, se fosse uma perspectiva mais irrealista. Buddy Hield, uma perspectiva mais realista, acho que seria interessante. Yeah. Foi. Eu estava a pensar no Buddy Hield, mas eu não consigo ver o Shai como first scoring option, percebes? Eu acho que o Shai, no fundo, seria quase um segundo violino, então é isso que eu estou a querer dizer. Sim. Essa segunda opção, e eu acho que ele com o Buddy Hield ia ser muito interessante. Mas o meu problema com o Buddy Hield é que não sei até que ponto é que ele se encaixa agora na timeline. Exato, percebes? É o meu... É isso, eu estava a ver se conseguia encontrar um jogador que se encaixasse nesta timeline, neste futuro do Standard e neste futuro a médio e longo prazo, entendes? E são todos irrealistas, entendes? A minha questão é essa. Só se nós passássemos, mas lá está, mas falta haver um problema. Se fosse para os Miami, porque os Miami não estão a ter uma boa época boa, e conseguissem buscar o Achua. Sim. Eu gosto muito do Achua e acho que se encaixa muito bem ali na vossa equipa. Ou então, mais irrealista, o Tyler Hero. Também era bom. Mas... Olha, o Tyler Hero, sim. O Tyler Hero, acho que se nós lhes oferecermos aí umas 4 não, bem, mas umas três escolhas de primeira ronda, assim, acho que eles já não dizem que não. E assim um Al-Offord também, só ali para mandar o kick final. Mas acho que ainda estamos a falar apesar de eu gostar imenso do Tyler Hero, ele ainda acho que ainda tem que mostrar um bocadinho mais, sim. Acho que ele teve uma boa época o ano passado, mas nós estamos a ver também a queda apesar da queda não ser ele, não vamos colocar a culpa nele nem nada. Acho que isto é um conjunto de fatores neste momento de Miami que leva a este mau início da época, esta má época que estão a ter até agora. Mas não sei, eu acho que o Standard tem tempo para pensar, para ver o que aí vem. Quem sabe se vem agora alguém no draft que possa assumir esse papel de destaque e ser juntamente com o Shai, ser assim aquela dupla de ouro tipo Oliver e Benji, que leve o Standard ao título, nunca se sabe. Vamos passar para o tema do draft, mas vou só deixar aqui um nome que acho interessante, que pensei agora, Colin Sexton. Mas pronto, vamos aqui, vou deixar aqui a dica para o Sam Presti. Mas continuando no tema do draft, e falaste disso, algum jogador no próximo draft 2021 desperta-te o interesse? Nomes aqui como Mobley, Green, Kuminga, Cunningham, Suggs. Então... Olha, tu deixaste a ideia para o Sam Presti, eu deixo aqui outra ideia. Nemias, acho que está na altura. Está na altura. Acho que um 1-2 combo com Shai e Nemias era game over para o resto da NBA. Ficava já aqui isso. Deixo aqui também o props para o Nemias. Nemias, se tiveres aí alguma proposta do Standard, aceita, que tens o meu apoio. É assim, eu tenho gostado, eu não tenho vi muito de NCAA no início, passei há cerca de um mês e pouco, estava a ver muito e entretanto depois desci um bocadinho, deixei de ver tanto, mas aquilo que eu vi do Cunningham, não só esta época, mas também um pouco a época passada, gostei bastante. Acho que vai ser um jogador muito interessante, o Jalen Suggs também, mas eu, como não sou assim tão ainda, eu adoro ver, mas ainda não consigo, tenho assim tanto tempo a conseguir estar tão atento a NCAA, percebes? E portanto, como ainda falta até o próximo draft, eu vou esperar mais um pouco e depois de atacar então essa da NCAA e começar a ver com mais atenção os principais prospects, mas acho que não te consigo dizer um nome, entendes? Porque ainda não conheço a fundo o suficiente desta próxima classe para te dizer, olha, gostava que este viesse ou gostava que aquele viesse.
Tenho que ainda ir investigar um bocadinho mais. Mas fica aqui o Nemias, pronto. Fica aqui o Nemias, pronto, fica. Acho que está... Se for é o Nemias, pronto. Não importa, não sei, nem sei de cabeça qual é que é as coisas que o Standard tem agora já para o ano. Mas força, carrega nisso, pode ser um Nemias. Está feito, para mim também. Eu também gostava de ver o Nemias no Standard, portanto o Nemias tem o nosso apoio. Eu acho que ficava felicíssimo, criávamos aí o clube de fãs do Nemias no Standard. E acho que isto chegava lá. Também acho. Fica aqui a dica para o Sam Presti, Colin Sexton e Nemias Esqueta. Também com as diversas first e second round picks que vocês têm, não há de ser muito difícil ter as mãozinhas. Não, ajeita-se assim aqui qualquer coisa e isto vai lá ao sítio. Exato. Mas pronto, estamos aqui a chegar já aqui ao fim do ponto de situação. Vamos aqui terminar com umas perguntas assim mais genéricas. Jogadores dos jogos que tens visto do Standard, jogadores que tenham surpreendido ou desiludido? Desiludido, não acho que tenha ficado assim propriamente desiludido até agora com jogador nenhum propriamente, percebes? Acho que o Dort tem-me surpreendido pela positiva, o Bazley também. O Bazley, nem falamos do Bazley, mas por acaso nem falamos do Bazley, sim. O Bazley também me tem surpreendido pela positiva. Pela negativa não acho que há assim nenhum que me tenha desiludido, entendes? Surpreendido, diria o Dort e o Bazley, porque me tem surpreendido pela positiva, acho que se tem também vindo a destacar. E o Shea acho que também tem surpreendido pela positiva porque realmente assumiu, percebes? E eu já o ano passado percebi que esta ia ser a equipa dele, mas ainda tinha o Chris Paul. E acho que este ano ele está a assumir claramente a equipa, está a dizer, atenção, esta é a minha equipa, e está a mostrar que realmente, apesar do número de derrotas e vitórias, o registro até agora da equipa, acho que tem mostrado, tem tido bons números e é a equipa dele, claramente. E acho que até é mais importante, lá está neste momento, ver desenvolver essa mentalidade e ter assim um recorde menos positivo do que ter assim um recorde muito bom e não vimos nenhum tipo de desenvolvimento deste jogador que ao fim e ao cabo, como tu referiste, vai ser o futuro desta organização. E pronto, falámos um bocado disto, mas expectativas para a época. Sei que não há de ser muitas, mas... Isso é muito complicado, honestamente, isso é muito chato, porque é aquela coisa, entendes? Mudar de perspectiva é muito difícil e eu acho que no fundo todos os adeptos do Standard ainda têm aquela esperança que seja possível fazer novamente uma gracinha. Mas por outro lado, também olhando para o futuro, eu acho que isto é quase impossível de acontecer ao Standard, tendo em conta o número de picks e também a cultura que a organização já tem, e todo o front office que lá está, a organização em si, acho que é impossível de acontecer. Mas eu acho que o pior que pode acontecer a uma equipa da NBA, dos desportos norte-americanos, por causa do draft, é quando tu ficas ali naquela zona cinzenta, percebes? Sim, tipo os Pistons, por exemplo. Em que tu nem és muito mau, nem és muito bom. Ou seja, tu nem lutas para chegar longe nos playoffs, nem estás nem lutas, entre aspas, para ter uma das primeiras coisas. Por exemplo, o caso dos Pistons, eu acho que isso é o pior sítio em que tu podes estar, porque é muito difícil tu depois conseguir sair, e nós vemos as dificuldades que os Pistons têm para conseguir sair daquela zona, porque tu, ok, se calhar consegues ter uma boa equipa e chegas à primeira ronda dos playoffs, mas depois levas 4-0 e mantens-te ali, ou então depois nem chegas aos playoffs, estás ali naquela nona, 10ª posição, apesar deste ano sabemos que há o play-in e portanto se calhar ainda consegues, mas terminas na nona, 10ª posição e depois não tens uma escolha de topo e sabemos que depois o talento também vai diminuindo, como é claro. E eu acho que isso não vai acontecer ao Standard, por tudo aquilo que já disse anteriormente. Expectativas para esta época, se me perguntares enquanto otimista, vamos chegar aos playoffs. Enquanto realista, acho que vai ser uma equipa e vamos ser uma equipa que vai lutar para não ser a pior da Conferência Oeste, apesar disso achar que não vai acontecer. Eu acho que é muito difícil sermos a pior pelo talento que também temos e os jogadores também experientes. Vai ser ter a escolha mais alta possível. No fundo vai ter que ser muito isso, tentar ter a escolha mais elevada possível e dar tempo aos nossos jogadores jovens para se desenvolverem. Acho que tem que ser assim, não temos nada a perder e temos tudo a ganhar. O pior que pode acontecer
mais uma vez, é sermos a pior equipa, e se assim for, depois até ganhamos em termos de picks, e portanto acho que é aquele ano, olha, é quando um jogador vai e leva um toque e depois atira a bola ao ar só porque já sabe que tem as faltas e vamos ver se a bola entra e consegues o end one. E é muito isso, percebes? Tu já sabes que o futuro não é assegurado, claramente, mas podes arriscar. Tens as escolhas, tens aqui está-me a faltar a palavra, um núcleo, percebes, de jogadores interessante, e portanto podes ter esta época, no fundo, ser esse lançamento à toa, porque sabes que depois já tens os lances livres assegurados e no futuro depois podes marcar. Portanto, acho que é muito isso. É um ano, vamos ver, dar tempo, quem errar errou, quem falhar falhou, e vamos com otimismo também para o futuro. É isso mesmo, acho que é uma boa perspectiva, uma excelente perspectiva. Mas pronto, Leonardo, antes de mais, muito obrigado mais uma vez, por teres estado cá um bocadinho, por eu ter o prazer de ter tido cá no programa, como tu disseste ao bocado. Mas pronto, era só mesmo isso. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de subscrever ao canal, de partilhá-lo, lá está, com os vossos amigos amantes do desporto, que é o basquete, que é a NBA. Antes de despedir, não se esqueçam de ver um novo episódio do Coast to Coast, o especial do Michael Jordan, que eu e o Leonardo tivemos o prazer de participar, a falar um bocado do que é o melhor jogador da história da NBA, na minha opinião. Okay, bem. Mas não vamos... Mas já vamos ter que ficar aqui mais um bocadinho a conversar, então. Não, mas antes só de despedir, deixa-me só agradecer mais uma vez o convite. Referi só uma coisa, aquilo que eu disse agora no final é muito bonito, mas cada derrota dói à mesma, e portanto cada derrota dói na mesma e custa sempre, mas tem que ser esse o pensamento. Agradecer mais uma vez e também ressalvar e destacar esse podcast, o último episódio do Coast to Coast, em que eu falei um bocadinho sobre um dos atores que participou lá no Space Jam. Outros foram falar de um que fazia anos hoje, mas pronto, mas acho que ficou um episódio muito interessante. Pronto, e com isto e com esta despedida, despeço-me eu também, muito obrigado pessoal, e vemo-nos para a próxima.